Olá, estudantes de todo o Brasil! Começa agora mais uma fase de matemática no ensino fundamental. Aqui vamos ver um pouco mais sobre cálculos básicos a partir de figuras geométricas, como os círculos e as circunferências. Vou apresentar a você o número π, que possui o valor aproximado de 3,14. Além disso, você vai ver como a questão dos símbolos está presente na matemática. Eles são sinais utilizados nas operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e muitas outras. Com um pouquinho de prática, você vai tirar de letra a presença desses sinais nas operações. Também vai ver como é fácil diferenciar números naturais, como 0, 1, 2, dos seus simétricos, como 0, menos 1, menos 2. Viu só? Essas diferenças entre naturais e seus simétricos aparecem, por exemplo, na medição de temperatura. Enquanto temos 25 graus positivos no hemisfério sul, o hemisfério norte sofre com um inverno rigoroso, com 25 graus negativos. Você vai conhecer mais a matemática através do estudo dos ângulos. Os ângulos podem ser vistos nas figuras geométricas e são úteis em muitas situações, como corrigir a postura ao sentar-se ou cortar a madeira para fazer um móvel. Como você pode ver, temos muito trabalho pela frente. Vamos lá! Olá! Você com certeza já ouviu falar em meia porção de fritas e 3/4 de xícara de açúcar. Nestas expressões estão presentes os números racionais ou as chamadas frações. As frações são uma parte de um todo. Meia laranja é a metade de uma laranja. 3/4 de uma pizza são 3 partes de uma pizza cortada em 4 fatias iguais. Mas como somar e subtrair as frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes? Para isso, é preciso conhecer as frações equivalentes. É preciso conhecer também o mínimo múltiplo comum, que nada mais é do que o menor múltiplo comum entre os denominadores das frações. Assim, quando você precisar somar meia caixa de parafusos pequenos com 2/3 de pregos longos, você vai saber como calcular. Outro tipo de representação de frações é a porcentagem. Ela é utilizada em cálculos de lucros e, através dela, você pode entender como funcionam os cálculos de desconto no seu salário. Para que você entenda tudo isso, vamos juntos estudar as frações e as operações que elas envolvem. As frações e os números racionais estão presentes em muitas das nossas situações diárias. Este conjunto de números racionais é uma extensão do conjunto dos números inteiros e possui diversos subconjuntos conhecidos como os racionais positivos, negativos, com o zero, sem o zero. Para realizarmos algumas operações ou mesmo escrevermos as frações na calculadora, usamos os números decimais, que nesse caso são as frações escritas, com vírgulas. Deste modo, o número que está após a vírgula determina quantos zeros estão no denominador. Pense em uma fração em que temos 2/100. O equivalente em vírgulas é 0,02. A porcentagem também é uma fração. Nela temos uma fração que possui o denominador 100. O nome porcento já indica que 30%, por exemplo, é o equivalente a 30 dividido por 100. Assim conhecemos as aplicações do número percentual e a relação com as frações. Nessa aula, vimos que os números racionais são representados pelas frações e pelos números decimais. Vimos que os números inteiros utilizados na fração são chamados de numerador e denominador. Para somar e subtrair esses números, se possuírem o mesmo denominador, podemos fazer o cálculo sem precisar ajustar as frações. Já para realizar este cálculo, quando as frações possuem denominadores diferentes, temos que calcular o mínimo múltiplo comum, encontrando assim as frações equivalentes. E a partir dela, então, efetuando o cálculo facilmente.
Agora, quando você precisar calcular alguma fração na calculadora, principalmente no trabalho, lembre-se de que os números racionais aparecem sob forma de números decimais, os conhecidos números com vírgula. Se você ainda não se sente 100% seguro quanto à matéria, revise, leia e faça mais exercícios. Tchau e até a próxima! Olá, amigos telespectadores! Quem aqui já nos sentou no sofá para assistir televisão e de repente viu a TV perder a sintonia? A primeira solução é mexer na antena. E quando fazemos isso, a imagem às vezes fica boa, às vezes fica ruim, às vezes até ela some. Conforme você coloca a antena mais alta ou mais baixa, a imagem se modifica até melhorar. Isso se dá pelo ângulo que a antena forma e assim consegue captar melhor a imagem. Não é somente na antena da TV que os ângulos estão presentes. Eles também estão em diversas áreas do nosso cotidiano e são importantes para muitas atividades, como a arquitetura e a construção civil. Os ângulos são comuns no alinhamento das rodas e eixos de carros nas montadoras. Até na indústria calçadista são usados para ajustar o melhor ângulo de colocação do salto em sapatos, para que não prejudiquem a coluna. Viu como a matemática não está presente somente nos livros, mas em muitas das nossas ações diárias? Podemos descrever o ângulo como espaço formado no plano entre duas semi-retas. Classificamos os ângulos de acordo com as medidas que apresentam. Eles podem ser agudo, reto e obtuso. Conforme as medidas, os ângulos podem também formar outros ângulos, como os complementares, que formam 90 graus, e os suplementares, que formam 180 graus. Podemos medir o ângulo através de um transferidor, mas na verdade não medimos o ângulo, e sim a plenitude dele, através do grau, que é dividido em minutos e segundos. Os ângulos estão em quase tudo ao seu redor, seja na posição que utiliza o controle remoto, nas táticas de um técnico de futebol ao montar um time, ou no ângulo que um guindaste forma ao levantar um objeto pesado, evitando que ele balance e caia. Viu como muitas ações do cotidiano estão ligadas a este estudo? Divirta-se! Os ângulos podem ser curiosos e divertidos. Existem alguns ângulos já determinados, como o do marceneiro, que é de 45 graus. Existe também o ângulo do fuso horário, que é de 15 graus. Para entendê-lo, basta imaginar uma volta em torno da Terra. Seria uma volta de 360 graus, que leva 24 horas. Logo, os 360 graus são divididos por 24 horas. É igual a 15 graus. Nossa visão também depende dos ângulos, podendo variar de 124 a 160 graus. Agora, se você quer aprender jogando, procure pelo Tangram. Esse é um jogo chinês composto de 7 peças, muito utilizado na matemática como instrumento que ajuda na compreensão das formas geométricas. Ele também é muito importante no desenvolvimento da criatividade e do raciocínio lógico. Espero que você tenha se divertido, porque a partir de agora você vai observar as situações sob outro ângulo. Tchau e até a próxima! Olá, tudo bem? Você já reparou em todos os objetos de forma circular que nos rodeiam? São as rodas e os pneus dos ônibus, os aros da bicicleta, a maioria das canecas de café, as placas de trânsito, as moedas, os DVDs, os CDs. Todos esses objetos têm formato de círculo e circunferência. Em todos eles, podemos identificar o raio, o diâmetro e a corda. Através do estudo dos círculos e circunferências, vamos conhecer também o número π, um número muito antigo, que possui o valor aproximado de 3,14. A circunferência é a única figura plana que pode ser rodada em torno de um ponto sem modificar a sua posição aparente.
É também a única figura que é simétrica em relação ao número infinito de eixos de simetria. A circunferência é importante em diversas áreas do conhecimento, nas engenharias, na matemática, na física, na química, na biologia, na arquitetura e também nas artes, entre muitas outras. Você pode observar a circunferência em materiais e equipamentos na indústria e na sua própria casa. Surpreendente, não? Pratos, CDs, pneus, moedas, são inúmeros os objetos circulares que estão ao nosso redor. Você já tinha relacionado esses objetos com as figuras matemáticas da circunferência e do círculo? Mas o que é uma circunferência? E o que é um círculo? São a mesma coisa? Não. Dizemos que circunferência é uma linha fechada, plana, cujos pontos estão à mesma distância de um ponto central, o centro da circunferência. Essa distância é chamada de raio. A união de uma circunferência com seus pontos internos forma o círculo. A circunferência é, portanto, o lugar geométrico de todos os pontos de um plano, que estão localizados a uma mesma distância r, o raio, de um ponto fixo, denominado o centro da circunferência. Essa talvez seja a curva mais importante no contexto das aplicações da matemática. Já o círculo, ou disco, é o conjunto de todos os pontos de um plano, cuja distância a um ponto fixo, O, o centro, é menor ou igual do que uma distância r dada. Quando a distância é nula, o círculo se reduz a um ponto. O círculo é a união da circunferência com o conjunto de pontos localizado dentro dela. As formas circulares estão presentes no nosso cotidiano, desde o momento que acordamos até a hora que nos deitamos, na natureza, nos objetos que usamos, nas construções e nas artes. Até o planeta Terra e o Sol são circulares. Circunferência e círculo não são a mesma coisa. A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano, que estão localizados a uma mesma distância r de um ponto fixo, denominado o centro da circunferência. Já o círculo é a união da circunferência com um conjunto de pontos localizados dentro dela. As medidas da circunferência são o raio, o diâmetro, o comprimento e a constante representada pela letra grega π. Π é o número que representa o coeficiente entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Existem dois modos de construir uma circunferência, com auxílio do compasso e de modo mais simples, utilizando duas estacas e barbante. A dica é: tente construir círculos e circunferências e calcular as suas medidas. Tchau e até a próxima! Olá! Se você acha que a matemática não tem ligação com as artes, está muito enganado. Hoje, vamos ilustrar o que se entende por cultura, trabalho e lazer, compreendendo a origem do trabalho. O teatro, o cinema, as artes plásticas e a cultura popular são formas de expressão que servem como fonte de conhecimento e formação. Mas para que uma obra seja realizada, precisamos de profissionais ligados a diversas atividades, como cenário, iluminação, figurino, som e maquiagem. E quando falamos nessas atividades, não podemos deixar de falar na matemática, porque ela está presente tanto na confecção dos figurinos, através da geometria plana, quanto na confecção de bonecos, por meio da proporção e da fração. Na montagem de um espetáculo, o conhecimento da matemática é essencial em muitos momentos. E todos os profissionais devem trabalhar com um só objetivo: o melhor resultado. Fevereiro de 1922. A Semana de Arte Moderna demonstrou que havia uma necessidade de romper com as regras impostas na literatura e nas artes. Como todo movimento de vanguarda, o objetivo era criar algo novo, negando o passado. A maioria dos representantes da arte moderna eram filhos de barões do café, que iam para a Europa estudar.
Lá entrava em contato com o que era considerado o último grito em termos de moderno. Os modernistas trouxeram a ideia da valorização da cultura nacional e cores do Brasil. Por isso, a Semana de Arte Moderna se tornou um marco. Daí em diante, a literatura e as artes plásticas passaram a refletir a busca por uma identidade brasileira. Atualmente, temos muitos espaços de representação, como teatros, cinemas e museus. Mas matemática e financeiramente falando, eles se tornaram inviáveis para grande parte da população. Imagine uma família de 4 pessoas que vai a um cinema, onde cada ingresso custa R$15. No total seriam gastos R$60. Esse tipo de valor afasta o público, que entende que com a conta desse tamanho fica impossível sair de casa. Os movimentos de massa modificaram a concepção de trabalho e cultura. 1º de maio foi escolhido o Dia do Trabalho porque nessa data, em 1886, milhares de operários americanos entraram em greve, reivindicando melhores condições de trabalho. No século XX, surgiram os grandes shows. Um em especial tornou-se sinônimo de luta pela conquista de direitos de igualdade e liberdade: o Festival de Woodstock. Entre os dias 15 e 17 de agosto de 1969, milhares de jovens estiveram reunidos nos Estados Unidos, lutando por uma vida simples, de liberdade e autossustentação. Uma vida pacífica, baseada no plantio, na colheita e na vida em sociedades alternativas. Depois de Woodstock, a liberdade sexual mudou a matemática familiar. Estudos mostraram que 20% dos casais que tinham filhos antes do casamento acabaram se divorciando e que 16% das pessoas que tiveram pais divorciados repetiram a dose no próprio casamento. A matemática segue infalível, mas onde estão os nossos jovens? Tchau e até a próxima. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre números inteiros, ou seja, vamos conhecer e aprender a trabalhar com números negativos e positivos. Os números inteiros são constituídos pelos números naturais 0, 1, 2, 3 e pelos seus simétricos 0, menos 1, menos 2, menos 3. Dois números são opostos se e somente se o resultado da soma deles for 0. Algumas vezes, os números inteiros são chamados de relativos e o conjunto de todos os inteiros é denominado Z, que vem do alemão Zahlen e significa números algarismos. Os resultados das operações de soma, subtração e multiplicação entre dois inteiros será sempre um número inteiro. Dois inteiros admitem relações binárias, como igual, maior e menor. E chamamos de inteiro positivo os inteiros maiores que 0. Mas lembre-se de que o próprio 0 não é considerado um positivo. Nosso assunto aqui é cheio de histórias. Elas revelam quando e o porquê surgiram os números inteiros. A ideia de número negativo surgiu cedo na história da humanidade, embora fossem necessários mais de 1000 anos para a aceitação desse conceito. Em meados do século III, os números negativos aparecem na obra do matemático grego Diofante de Alexandria, e 3 séculos mais tarde, nos estudos do matemático indiano Brahmagupta. Porém, durante muitos anos, a ideia de que os valores negativos eram números parecia absurda. Por volta de 1600, com o nascimento das ciências modernas, o uso dos negativos se tornou maior. Mas só foi no século XIX que o alemão Hermann Hanckel conseguiu tornar legítimo o conceito do número negativo. Esse número está muito presente em nossa vida. Quando você tira um extrato do banco, pode perceber que se está devendo ao banco tem um sinal negativo. Outro exemplo é a temperatura para manter os alimentos.
Para transportar a carne, é preciso que a temperatura seja baixa, para que ela não estrague. Os números negativos fazem parte de um conjunto numérico diferente dos conjuntos dos números naturais. Os números naturais não são suficientes para a compreensão de vários acontecimentos do cotidiano. Assim foi criado o conjunto dos números inteiros Z. Também pertencem a esse conjunto os números positivos e o zero. É possível dizer que são os números naturais mais os números negativos. As pedras foram os primeiros elementos utilizados para representar quantidades e realizar cálculos. Por isso, quando temos pedras nos rins, é comum dizer que estamos com cálculo renal. Todo o processo de criação desse sistema numérico começou com os números naturais. Pelos registros históricos, o zero veio a ser criado bem depois dos outros símbolos. Com base no ábaco, o zero é o símbolo que representa a casa vazia. Dessa forma, a história ajuda a compreender os modos e os meios de produção desses símbolos, que representam quantidades. Tchau e até a próxima! Olá! Hoje vamos falar sobre os números primos, uma parte importante da matemática para cálculos de MMC, mínimo múltiplo comum, e de MDC, o máximo divisor comum. Os números primos foram introduzidos por Pitágoras, por volta do ano 530 a.C. Os pitagóricos davam muita importância para o número 1, que se chamava moná. Os demais números tinham caráter de múltiplos gerados pela unidade. Se chamavam aritmoi e estavam divididos em duas categorias. A primeira categoria, em que se inclui os números primos, se chamava protoi aritmoi ou asintetoi aritmoi. Eram números que não poderiam ser gerados pelo produto além da unidade. Por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. A segunda categoria era dos deuteroi aritmoi, números compostos que podem ser gerados pela multiplicação de outros números. Por exemplo, 3 vezes 2 igual a 6. O projeto Grande Busca por Números Primos de Mersenne na internet anunciou ter encontrado o maior número primo conhecido, com 13 milhões de dígitos. Se ele fosse impresso como uma fonte padrão, ou seja, corpo 12, criaria um número de 48 quilômetros de comprimento. Os matemáticos envolvidos no projeto dizem que é o maior número primo já encontrado. Esse projeto computacional envolve voluntários dispostos a caçar números primos e tornar pública a descoberta. O grupo tem direito a um prêmio de $100 mil, pago pela Electronic Frontier Foundation, por ser a primeira entidade a encontrar um número primo com mais de 10 milhões de dígitos. Os números primos integram a tabela periódica dos números. O bloco construtor de números se combina para formar os demais números. Euclides, em 330 a.C., provou que há um número infinito de números primos. Apesar disso, não é fácil provar essa existência. No começo da reta numérica, eles parecem pipocar de todos os lados, 2, 5, 7, 11, 13, mas à medida que se distanciam da origem, é muito mais complicado encontrá-los. Os números primos podem ser classificados como números naturais, que possuem apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. O número 1 não é primo porque possui apenas um divisor natural, ele mesmo. O número 2 é o único número primo que é par. Os demais números primos são todos ímpares.
Números que possuem mais que 2 divisores são classificados como números compostos. Por exemplo, o número 15 é divisível por 3 e por 5. Para sabermos se um número é primo ou não, basta dividirmos esse número pelos primos menores do que ele. 2, 3, 5, 7. Se os restos das divisões não forem zero, então tenho algo a lhe dizer. Esse número é primo. Ainda temos mais uma dica. Basta você fazer as divisões enquanto o quociente for menor do que o divisor. Tchau e até a próxima. Olá, galera da matemática! Hoje vamos falar de potenciação e radiciação. A potenciação é uma operação usada em aritmética para indicar a multiplicação de uma base qualquer por ela mesma, tantas vezes quanto indicar o expoente. Ela também é conhecida como a quinta operação. As potências mais famosas que estudamos são a de base 2, muito usadas em informática para o cálculo de memória do computador, e as de base 10, que são comumente empregadas para descrever números muito grandes, como a velocidade da luz, ou muito pequenos, como o tamanho de uma molécula química. Contrária à potenciação, a radiciação também é uma operação usada em aritmética. Ela também pode ser uma operação geométrica. Isso se dá quando um segmento de reta determinar um outro segmento, cujo comprimento seja igual à raiz quadrada do primeiro. São muitas as atividades profissionais e domésticas que podemos nos beneficiar dessas operações. Siga em frente. Existem multiplicações que podem ser escritas ou representadas na forma de potência. Elas indicam o número de vezes que esses fatores são repetidos. Essa operação é denominada potenciação. O cálculo de uma potência é feito através da multiplicação de cada fator por ele mesmo, na quantidade indicada pelo expoente. Por exemplo, para efetuarmos 2 elevado ao cubo, multiplicamos 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à terceira potência. O resultado dessa multiplicação é 8. Além da potenciação, existe a radiciação. Se você não sabe que número elevado ao quadrado dá 16, a radiciação, através da raiz quadrada, responde essa questão. Um exemplo é a área do quadrado. A área de um quadrado é a medida de um lado multiplicada pela medida do outro lado. Mas lembre-se, os lados do quadrado são iguais, então a sua área é a medida de um lado multiplicada por ela mesma. Se a área for 16, a sua raiz quadrada será 4, pois 4 elevado à segunda potência é 16. Você acabou de calcular a medida do lado desse quadrado. Viu como é mais simples do que parece? É importante salientar a leitura correta de cada potência. 2 elevado ao quadrado, ou 2 na segunda potência. 5 elevado ao cubo, ou 5 na terceira potência. 10 na quarta potência. A potência pode ser encontrada como cálculo, mas também como meio de escrever um número, como as potências de base 10. Por exemplo, a distância observável do universo tem aproximadamente 30 algarismos. Com as potências, podemos resumir este número. Teríamos, portanto, a base 10 com expoente 30. Já a radiciação pode ser útil quando precisamos calcular uma área, seja de uma sala, de uma cozinha ou de um prédio em construção. A matemática está presente na nossa vida e nos dá muitas maneiras de resolver situações do dia a dia, como medir a área para colocar um piso, a quantidade de litros de água que gastamos no banho e como podemos fazer para economizar. Por isso, é importante conhecer a potenciação, a radiciação e seus termos e saber identificar a base e o expoente. Esse conhecimento aplicado na vida real nos dá mais ferramentas de decisão e ação. Tchau e até a próxima! Olá, pessoal! Matemática. Tem gente que escuta essa palavra e entra em pânico.
Talvez porque ela esteja relacionada com números, contas e medidas. Mas a matemática não é só isso. Ela é fundamental para o raciocínio. Saber ler, pensar, elaborar e resolver um problema não significa necessariamente usar números. Os padrões matemáticos, como os conjuntos ou as operações, foram criados há muito tempo. Época em que a matemática era baseada na observação dos fenômenos da natureza e situações do cotidiano. Foi assim que surgiram os problemas matemáticos. E você sabe como identificar esses problemas? Sabe se eles têm gráficos ou apenas contas? O que ele envolve? Para isso, você deve ler, observar e analisar atentamente a situação ou problema e identificar o que pode ser feito para resolvê-los. Matemática também é muita leitura e interpretação. Um dos princípios da matemática é aprender a resolver problemas. Não só os problemas que possuem números. A matemática ensina a pensar. Muitas vezes, para resolver um problema pessoal, você recorre sem querer à matemática. Quando você usa o raciocínio, está usando a mesma parte do cérebro que calcula. Quando pensa em resolver uma situação, está usando o raciocínio, o lado matemático do cérebro. Os problemas matemáticos podem ser apresentados através de números, diagramas, textos e muitos outros meios. Há vários tipos de problemas matemáticos. Por exemplo, o problema que inclui a parte todo, em que uma parte é adicionada ou subtraída de um todo. Assim, a quantidade inicial se transforma através de ganho ou perda na quantidade final. Lembre-se de que é preciso ler o problema e identificar como proceder. O problema matemático instiga o raciocínio do aluno e desafia a curiosidade. Um problema pode apresentar 6 características básicas: o método específico, os complexos, os exigentes, os que precisam de lucidez e paciência, os nebulosos e, por fim, os que possuem mais de uma resposta. Para resolver o problema, é preciso identificar de que modo isso vai ser feito. Isso é feito verificando as subdivisões do problema. Parte todo, a quantidade inicial transformada em quantidade final e a comparação de quantidades. Quando você vai ao mercado, use o pensamento matemático para saber o que comprar com o dinheiro disponível. Tchau e até a próxima! Pense na seguinte situação. 20% dos professores de um colégio ensinam matemática. Depois, imagine que o colégio tem 24 professores que ensinam outras matérias. Agora responda: quantos professores existem ao todo nesse colégio? Neste caso, o problema nos pede para encontrar um número que representa o total de professores do colégio. Então vamos chamar de incógnita a letra que vai representar o total de professores. Imagine que 24 professores são 80%. Logo, os demais professores são 20%. Então, ao fazer uma regra de 3, temos 80x é igual a 20 multiplicado por 24. X é, portanto, 480 dividido por 80. O resultado é 6. Sendo assim, 24 professores mais 6 de matemática totalizam 30 professores. Nestes casos, os membros são constituídos pelos termos de uma equação. As equações possuem 2 membros. O primeiro fica do lado esquerdo da igualdade e é geralmente a incógnita. O segundo fica do lado direito e possui um valor. Para resolver a equação, é preciso descobrir o valor da incógnita, que torna a igualdade verdadeira.
além da matemática e outras profissões faladas em nosso estudo, as equações podem mudar o mundo. É o caso da equação mais famosa da história. E é igual a mc ao quadrado. Fórmula descoberta por Albert Einstein em 1905. Quando Einstein desenvolveu essa equação, foi para escrever a teoria do Big Bang, que diz que há cerca de 15 bilhões de anos, o universo teria se formado a partir de uma gigantesca explosão. Mas esta fórmula, em que E é a energia, M é a massa e C é a velocidade da luz no vácuo, acabou em mãos erradas e se tornou uma das maiores armas contra os humanos, a bomba atômica. Ela matou 140 mil pessoas em Hiroshima. E quando foi lançada sobre a cidade de Nagasaki, matou mais 70 mil pessoas. Portanto, podemos perceber que o estudo desse tema mostra a importância que a álgebra tem na história. Porque essa equação, primeiramente, não tinha a importância que se deu quando foi estudada na fissão do átomo. Tchau e até a próxima. Olá, Brasil! Hoje vamos conhecer o significado dos símbolos. Apesar de estarem presentes no nosso dia a dia, muitas vezes nem nos damos conta que estamos utilizando um símbolo ao invés de uma palavra. Os símbolos estão nos sinais de trânsito, nas placas de banheiros femininos e masculinos, e também nas embalagens de produtos que consumimos. Existem muitas teorias que dizem que nossas crianças se alfabetizam atualmente com imagens e mesmo fora da escola sabem ler marcas como Coca-Cola e McDonald's. Autores da pedagogia da comunicação afirmam que presenciamos uma geração imagética e não mais alfabética. Na matemática, esse raciocínio é bastante antigo. Há muito tempo, os símbolos são usados como letras para representar números na área matemática. Por exemplo, nas figuras da geometria, nos elementos de um polígono e nas sentenças, o elemento desconhecido é representado através de uma letra. Olá, alunos! Os números naturais são muito comuns no nosso cotidiano, certo? Você sabe, 1 pão, 2 reais, 3 presentes, 4 dias. Mas existem situações que esses números não são suficientes para representar o cotidiano. Você já olhou para um termômetro e tentou entender que temperatura era aquela abaixo de zero? Pois é, esses números abaixo de zero fazem parte do conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Esse grupo compreende todos os números inteiros, positivos e negativos. Os números inteiros mostram altitudes acima do nível do mar, ou pontos perdidos em jogos e campeonatos. 2 números inteiros também podem ser simétricos. Para isso, basta estarem na mesma distância do ponto de origem e em sentidos opostos, como por exemplo 20 e menos 20. Esses números inteiros são chamados de inteiros relativos. 2 inteiros relativos só são opostos se e somente se a soma for igual a zero. Como no exemplo, menos 10 somado a mais 10. O resultado será zero. Preste atenção e conte à vontade. Na matemática, símbolo não é abreviatura. Essa ciência utiliza vários símbolos, alguns chamados sinais, que são utilizados nas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Os símbolos surgiram para facilitar a escrita e a leitura da matemática, como nas unidades de medida. Eles são usados também para identificar a simetria de um número. Mas você sabe o que é simetria? Na verdade, ela determina uma proporção exata, uma harmonia. Figuras simétricas têm a mesma forma e tamanho, mas nem sempre estão na mesma posição. Nesse caso dos números, eles podem estar com sinais opostos. Você percebe a simetria por perto?
O modo mais simples de exemplificá-la é com o auxílio de um espelho. Ele serve como eixo de simetria, que vai fazer a divisão do objeto, refletindo a imagem simétrica. As figuras que possuem eixo de simetria sempre nos dão a impressão de serem mais organizadas e mais regulares. Os aviões apresentam uma simetria. Caso você esteja mais próximo da natureza, veja as borboletas. Elas também apresentam essa harmonia. Devido às necessidades das pessoas, foram criados os números inteiros. A primeira aparição foi em relação a lucros e prejuízos. Hoje, são utilizados para representar altitudes e temperaturas, ambas amparadas pelos sinais positivo ou negativo. Por exemplo, o Pico Everest, que é a montanha mais alta do mundo, fica a 8.844 metros acima do nível do mar. Já o lugar mais baixo é a Fossa de Sonda, no Oceano Pacífico, que fica a 10.790 metros abaixo do nível do mar. O mesmo acontece na medição de temperatura. Acima de zero, representadas pelos números positivos, e abaixo de zero, por números negativos. E lembre-se de que caso estejam numa reta, na mesma distância e em sentidos opostos, esses números são chamados de simétricos. A simetria é uma repetição da quantidade, formato e conteúdo de figuras e imagens em relação a uma reta, que é o eixo de simetria. A matemática e a natureza estão intimamente ligadas. Símbolos e sinais matemáticos indicam características da natureza, e assim podemos nos adequar a elas. Repare e perceba a simetria também nos números. Tchau e até a próxima! Olá, estudantes de matemática! A estatística é uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados. Esta ciência utiliza as teorias de probabilidade para prever e explicar a ocorrência de certos fenômenos. A estatística se preocupa em escolher os melhores métodos para coletar, organizar e apresentar os dados. Tudo isso com o objetivo de produzir a melhor informação possível com os números que estão disponíveis. Os dados são recolhidos através de pesquisas feitas por amostragem, ou seja, é utilizado apenas uma parte da população para fazer a análise dos números. A estatística trabalha com gráficos. Eles servem para visualizar os dados e os resultados das pesquisas. Os gráficos podem ser em barra, em linha, setores ou colunas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido pela sigla IBGE, é um órgão do governo que faz estudos estatísticos sobre o nosso país. O IBGE realiza pesquisas sobre vários setores da nossa sociedade. Desde 1968, o IBGE faz a pesquisa industrial mensal de empregos e salários. A fonte dos dados que o órgão utiliza são as empresas que têm registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ. Os dados que o IBGE analisa fornecem indicadores sobre o emprego, o salário e as atividades industriais. O IBGE também faz trabalhos que envolvem todo o país. É o caso do censo demográfico. O censo fornece dados muito importantes, como o número de habitantes do nosso país, que podem ser separados por idade, sexo, religião, estados e cidades. Os dados que o IBGE coleta e repassa para a sociedade mostram a cara do nosso país. As pesquisas estatísticas trabalham com dados que são recolhidos por amostragem. Esses dados podem ser coletados de várias formas, por entrevista, contagem, questionário ou observação. A estatística fornece dados que são muito importantes para a sociedade e que podem contribuir para a melhoria ou reformulação de muitas atividades. A Previdência Social tem um setor chamado Comunicação de Acidentes de Trabalho, o CAT. Neste setor, é feito o registro de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
Os dados dos últimos anos mostram que os acidentes acontecem com mais frequência nos seguintes setores: produtos alimentícios e bebidas, agricultura, saúde, serviço social, construção e comércio. Os estados do Brasil que têm os maiores índices de acidentes no trabalho são Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Esses dados são fundamentais para conscientizar a indústria e os empregadores da necessidade de cuidar da saúde e do bem-estar do trabalhador. Tchau e até a próxima! Olá! Para iniciar nosso trabalho, vamos buscar os significados e sentidos da palavra-chave desse tema. Certamente, encontraremos várias interpretações para a expressão escala. Algumas vezes, ouvimos a expressão em larga escala. Nessa situação, a palavra escala está ligada à economia. Por exemplo, a China produz calçados em larga escala. Ou o governo incentivará o cultivo em larga escala de cana-de-açúcar para a produção de biocombustível. Encontramos também o voo de Porto Alegre a São Paulo fará escala no aeroporto da cidade de Curitiba. Ou ainda, tratamos da relação entre as dimensões do objeto real e do que se pretende representar. Enfim, as escalas estão presentes em muitas atividades do cotidiano. Você sabia que a proporção está presente na escala? Isso mesmo. Para poder diminuir ou aumentar o tamanho de uma representação, é preciso utilizar a proporção. Ela nos permite, por exemplo, diminuir as proporções do mapa do Brasil para colocar em uma folha de caderno. A humanidade sempre usou medidas de escala e proporção, mesmo que de modo intuitivo, desde os desenhos das cavernas até o retrato da Mona Lisa. Ou seja, arte, história e matemática andam juntas para criar belas obras. Também é possível encontrar o uso dessas medidas nas grandes navegações. Nesse período, a cartografia foi a base para navegadores como Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. E até hoje, esse conhecimento é bastante utilizado. Hoje também existe o GPS, Sistema de Posição Global. Isto significa História, Geografia e Matemática unidas. O artista holandês Escher fez uso, além das formas geométricas, da composição e da decomposição da figura plana. Para isso, utilizou escalas e proporção, formando lindos painéis. Hoje, existem aparelhos que facilitam a ampliação ou a redução de escalas em um determinado desenho, como as impressoras ou as máquinas de fotocópias. A indústria também utiliza escalas métricas. As mais usadas são o metro e o centímetro. Na área de construção, assim como quem trabalha com mecânica, pode contar com a convenção de medida em polegadas. A escala e a proporção são métodos de representação da realidade, utilizados desde os primórdios da existência da humanidade. Quando o ser humano da Idade da Pedra representava nas paredes das cavernas cenas da vida diária, ele já utilizava um conceito, mesmo que intuitivo, de redução. Essa prática se estendeu e se aprimorou ao longo dos anos. Nesse sentido, a representação por meio de escala e proporção ainda é bastante utilizada nos tempos contemporâneos. A variação está apenas nos recursos utilizados para a execução desse cálculo. Você é capaz de pensar em algo onde usa a escala e a proporção? A distribuição dos móveis dentro da sala da sua casa é um exemplo. Você deve ter escolhido móveis que possuem uma medida adequada, ou seja, proporcional ao tamanho da sua sala.
Tchau e até a próxima! Parabéns! Chegamos ao final de mais uma fase da matéria de matemática no ensino fundamental. Vamos lembrar que foi um período de muito aprendizado. Você aprendeu a elaborar o conceito de símbolo para poder chegar à incógnita. Como você pôde ver, é preciso ler o enunciado com calma e atenção e depois partir para os cálculos. Agora você sabe um pouco mais sobre Pitágoras. Foi ele que introduziu os números primos, lá pelo ano 530 a.C. Os números primos que são importantes na matemática para os cálculos de MMC e MDC. Isso mesmo, mínimo múltiplo comum e máximo denominador comum, que você já lembrou aí. Você viu que muitas coisas mudaram ou evoluíram com o passar dos anos. Estudiosos matemáticos acabaram revendo teorias e comprovando outras. O conhecimento é isso, uma construção feita por cada um de nós, algo que está em mudança constante. Continue estudando e nos veremos na próxima fase. Até lá!